Fala, galera. Sejam muito bem-vindos a um episódio mais do que especial do Finalmente Residente. Né? Super especial. É, Tô animada. Na Assim realidade- como foi o de mulheres, esse também é super especial. Quem já viu o título já viu que é diferente, né? Eu, como professor de preventiva, eu fico bem entusiasmado, porque hoje a gente convidou uma galera, eu acho que esse estúdio nunca teve tão cheio, uma galera que é agente social dentro da medicina. A gente vai apresentar hoje um episódio especial sobre projetos sociais na medicina, tá certo? E a gente trouxe 3 convidados especiais que daqui a pouco eu apresento para vocês. Mas e aí, Jô? Qual que é a expectativa? A expectativa é lá em cima, como sempre, né, João? Eu tô me sentindo uma âncora de jornal aqui, apresentando pra câmera. Você tá sentindo assim, meio CNN? Foi a primeira vez que eu vejo assim, que parece ser um podcast mais profissional, assim, inteligente. Primeira vez. João. Aí tem mais convidado, pô, só tem tu, ultimamente. Mas é isso, eu acho que a gente também tem esse papel aqui no podcast, né? A gente fala muito das residências, de tudo, mas eu acho que até como Medway, a gente tem um papel, às vezes, a gente fala isso muito com os alunos, de sair um pouco do dia a dia, não do dia a dia, mas da caixinha, como a gente estava conversando logo antes de começar esse episódio junto com os nossos convidados. Então, acho que o nosso caminho também foi um pouco diferente do habitual, Total. e a gente se sente também aí na responsabilidade de trazer discussões que são importantes, de cara, acho que não precisa ser médico para ter noção de uma série de problemas que a saúde, tanto pública quanto privada, do país tem. E, bom, quem está ouvindo a gente é médico, então mais sabido ainda. Então, nesse contexto, nessa efervescência que é o Brasil, de entraves que a gente tem, eu acho que surgiram muitos dos projetos que a gente vai falar aqui hoje. Então, quer apresentar a galera? Opa, vamos lá. Vamos ver quem foi a galera que está ativamente enfrentando aí a determinação social em saúde, seja aumentando acesso, seja atendendo uma população específica e com algum tipo de vulnerabilidade. Então, hoje, a gente é um mero facilitador, um coadjuvante, porque os protagonistas que a gente trouxe aqui, e eu vou apresentar para vocês, são 3, e vamos lá apresentar aqui para vocês. Aqui ao meu lado, temos o Dr. Francisco Leão, Seja e bem-vindo. coordenador médico da iniciativa Doutores das Águas, beleza? Já vamos dar espaço para cada um se apresentar aí individualmente. Depois, aqui ao lado da Joana, temos doutora Mariana Visa, fundadora da Casa Irene Visa, né? Então, já apareceu até no Profissão Repórter, né, Mari? Já apareceu? Global. É a primeira vez que você está no podcast com a gente, Mário? Primeira vez. Olha só, Primeira seja vez, muito bem-vinda olha também. só. E ali, mais remotamente, diretamente da Faculdade de Medicina da USP, estamos com a Mari Martins. Hoje vai ser uma confusão olhar essas duas Maris, mas Duas a gente vai falar Marianas Mari aqui. Visa e Mari Martins, Perfeito. que é uma das representantes do MED Ensina, um cursinho promovido por estudantes de medicina e de outras áreas também do prédio, para que daqui a pouco ela já vai explicar direitinho, né, para facilitar o acesso às faculdades aí de medicina. Galera de MED, né? Beleza? Gente, sejam muito bem-vindos, todo mundo. Bem-vindo, gente. Cada um Legal. com um projeto bem diferente aqui, né? Acho que os 3 incríveis. Quero conhecer um pouco mais, a gente bater um papinho rápido antes, mas acho que o objetivo aqui também desse podcast inspirar quem está ouvindo um pouco a gente. Até porque acho que isso tem tudo a ver muito com a profissão que a gente escolheu, né? Total. Então, queria dar espaço aqui para a galera conversar um pouquinho, começar a se apresentar agora individualmente. Doutor Francisco, quer começar, por favor? Boa tarde a todos, meu nome é Francisco Leão, eu sou formado pela Santa Casa de São Paulo, há muitos anos atrás, em 79, para ser exato. Fiz residência de cirurgia geral e urologia, mas eu acabei deixando a medicina para trabalhar na indústria farmacêutica durante 25 anos e voltei. Quando voltei, eu voltei como clínico geral, e totalmente focado para a medicina humanitária. E nós temos, hoje eu faço ambulatório de clínica médica na Cruz de Malta, que é uma instituição filantrópica, e sou coordenador médico dos Doutores das Águas, o objetivo é o atendimento médico e odontológico de populações ribeirinhas da Bacia do Rio Negro e da Bacia do Rio Madeira, né? Roraima e Amazonas.
É uma história também bem fora da caixinha, toda ela, né? Desde o início, o caminho reto não é sensacional. Cada um descobre um pouquinho mais. Bem bacana. Marivisa, quer dar uma palavrinha? Marivisa. Comente. Bom, então, meu nome é Mariana Visa, eu me formei na Federal do Paraná, em Curitiba, em 2014, e eu fiz residência na Unicamp, né? Sou esposa do Marcão aqui, professor da GO da Medway. E atualmente eu tenho um projeto de abrir ambulatórios de DIU em lugares UBSs que ainda não têm o funcionamento do ambulatório ativo, né? O que eu percebi é que as UBSs têm DIU, mas não conseguem inserir. Então eu escolhi essa causa do planejamento familiar para focar. Hoje é meu trabalho, meu sonho é que todas as UBSs do país tenham um programa de planejamento familiar eficiente e próspero. Não, sensacional. Demais, Mari. Maravilhosa. E aí, por conta disso, ela já apareceu no Profissão Repórter. Já apareceu no Profissão Repórter. Mariana... É engraçado que às vezes a gente faz um trabalho solitário, né? Eu fico ouvindo o Dr. Francisco falar, é uma honra estar aqui do lado dele na mesa, né? Porque ele tem uma instituição, uma coisa montada, e eu me sentia um lobo solitário com esse sonho, assim. Eu falava, ai, cara, que incômodo, né? Assim, como que tem o DIU vencendo na prateleira? Aí eu brincava que cada vez que um DIU vence, uma fada morre, entendeu? Não pode deixar DIU vencer na prateleira, sabe? Então, eu ficava incomodada com isso e eu comecei a fazer esse trabalho sozinha. Eu organizei um mutirão de DIU e o pessoal do Profissão Repórter entrou em contato comigo, porque gostou, acho que da minha rede social, alguma coisa assim. E daí eles perguntaram, vai ter um mutirão de laqueadura, o que você acha sobre isso? Eu falei, nossa... Mutirão de laqueadura, né? Que ultrapassado, né? Tem coisa muito mais legal no mercado. Eu perguntei quantas laqueaduras eles vão fazer lá no interior de Roraima, eles iam. Aí eles, vão fazer 15 laqueaduras. Eu falei, cara, eu tô com 120 DIUs, 120 inserções de DIU agendada pra próxima semana. Aonde? Eu falei, no interior de Rondônia. A gente pode ir? Eu falei, pode. Eu achei que eles iam lá fazer um take, né? Eles ficaram, 7 dias lá gravando. Foi uma experiência muito incrível, assim. Toda vez que eu começo o mutirão, é uma experiência muito incrível. Animal. Sensacional, Mari. Enfim. Não, depois eu já tô aqui fervulhando de ideia que eu quero perguntar para vocês. Vai ter coisa além do roteiro que a gente estabeleceu, porque esse assunto é sensacional. Mari Martins, está na escuta? Sim, tô aqui. Fala um pouquinho do Medicina, por favor, minha querida. Bom, prazer, né? Meu nome é Mariana. Eu sou aluna do 3º ano da Faculdade de Medicina da USP, do curso de Medicina. E atualmente eu sou a presidenta do Medicina, que é o cursinho popular aqui da faculdade. Atualmente a gente acolhe 270 alunos da cidade de São Paulo e arredores, né? Para que eles consigam alcançar o sonho de ocupar a universidade. E é um projeto que dá muito orgulho para todo mundo que é envolvido, né? A gente, além dos 270 alunos, né, que a gente acolhe, a gente tem centenas de voluntários envolvidos nesse projeto e a gente oferece, né, as aulas no período noturno, de segunda a sexta, aqui mesmo na Faculdade de Medicina, oferece simulados ao final de semana, também alguns outros projetos a gente faz com os alunos também, as tutorias, como se fosse uma mentoria em diferentes áreas, seja uma mentoria pessoal, ou de exatas, ou de redação. E também a gente tem um apoio num projeto chamado Entre Laços, que oferece apoio psicológico para os alunos. Então, é um projeto que envolve bastante gente que tem com esse mesmo sonho, junto com os nossos alunos, né, de que eles venham para a universidade. E não é somente, apesar do curso, né, do nome do projeto chamar Medicina, não é somente para medicina, a gente prepara os nossos alunos para diferentes cursos. Animal. Sensacional. Mari, já queria até te perguntar e aproveitar. Mari Martins, você comentou aí do Entrelaços, eu também não estava sabendo. Aí é um outro projeto para os mesmos alunos do cursinho, ou são para os alunos de medicina? Não. Ou não, é para os alunos do cursinho. Na verdade, esse projeto nasceu de uma forma muito curiosa e muito boa também, que é uma ex-aluna do Medicina, fez psicologia, e aí ela teve essa ideia de criar esse projeto para que desse essa assistência psicológica para os nossos alunos, né? Porque os nossos alunos
são 270, né? E são 270 alunos de vulnerabilidade social. E a gente gostaria de atender esses alunos para além das aulas, né? E aí a gente tem esse projeto para dar essa assistência para os nossos alunos. Nossa, sensacional. É incrível, né? A gentileza gera gentileza. É sensacional. Essa frase é meio batida, mas é muito isso. Eu falei, foi meio batido, mas tudo bem, deixa quieto. Mari, deixa eu te perguntar, aproveitando aqui, depois a gente passa a palavra aqui para os outros convidados. Deixa eu entender como é que funciona o processo seletivo. Você falou das vagas, são 270, imagino? Ou são mais, não sei. Eu estou perguntando isso porque, na realidade, quando a gente estava montando aqui o script desse podcast, a gente levantou a informação de que no último ano, em 2021, foi a primeira vez, desde o início de reserva de vagas da USP, que a USP teve mais de 50% dos alunos vindo de escolas públicas. E aí, acho que você confirma essa informação, tá certinha? A gente tem muito essa preocupação de fazer com que o nosso cursinho seja o mais inclusivo possível, né? A gente oferece essas 270 vagas e metade dessas vagas são as nossas outras reservas, que é para pessoas pretas, pardas, indígenas, pessoas com deficiências e pessoas trans. Tanto que também a nossa reserva de vagas para pessoas pretas, pardas, indígenas também possui um processo das bancas de autoidentificação, para que a gente tenha o nosso processo, né, mais completo possível e mais justo. Sensacional. E aí, é 100% gratuito? É uma prova no fim do ano? Conta um pouquinho de como funciona esse processo. Então, as inscrições, né, começam geralmente lá para outubro, novembro, e os alunos, os nossos candidatos, né, na verdade ainda, se inscrevem no nosso site, pagam uma taxa de R$27, que seria uma ajuda de custo para a gente conseguir fazer a manutenção do projeto, né, ao longo do ano. E depois eles fazem uma prova com a parceria, né, do Poliedro, que é o nosso parceiro. Oh, legal. Que oferece o nosso material didático físico. E aí, depois, a gente seleciona 400 alunos que responderam também um questionário socioeconômico. A nota final é composta por 20% dessa prova, que acontece lá no Poliedro, e 80% da nota é dessa avaliação socioeconômica, justamente para filtrar, né, esses candidatos em vulnerabilidade socioeconômica. E a gente seleciona esses 400 primeiros e a gente faz entrevista uma semana inteira aqui na faculdade e faz uma entrevista socioeconômica mesmo, pergunta como que é a família do nosso candidato, a gente avalia as questões escolares e outras questões socioeconômicas, e a partir dessa entrevista a gente seleciona os 270 primeiros para ser nossos alunos. E aí, ao longo do ano, a gente acaba tendo outras chamadas também, então a gente acaba chamando várias outras pessoas, além desses 270 alunos. Sensacional, porque dá para ter a dimensão do tamanho do projeto, né? Que não é pouca coisa. Você falou aí de uma semana, ficar fazendo entrevista, deve ser uma semana insana no ano de vocês, mas que deve trazer muito resultado no final, né? Deve ser uma parada que enche um orgulho assim, muito grande. Muito legal. Sim. Eu lembro que a nossa primeira aula, né, a aula inaugural, a gente faz aqui no teatro da faculdade. E assim, eu abri a aula extremamente emocionada, porque nunca a Faculdade de Medicina da USP foi tão pintada de gente. Então, a gente vendo esses alunos ocupando esse espaço que até então é um espaço extremamente elitizado e embranquecido, é algo que contribui muito para a nossa formação, e não somente como profissional, mas também como pessoa também. Total. Eu brinco que o Med Ensina a gente aprende mais com os nossos alunos do que a gente acaba ensinando. Nossa, fiquei até sem palavras. Pode encerrar o podcast. Né? Pode encerrar, é isso que a gente tinha para falar. Mas acho que isso é um negócio muito legal. A gente teve o Jantar dos Aprovados recentemente, no qual a gente recebeu os alunos lá. E eu vou repetir uma das coisas que eu falei para eles lá. Assim, eu acho que muitas vezes a nossa carreira médica, a gente vai seguindo uma boiada, a gente vai seguindo escolhas coletivas e não as próprias escolhas. E a gente tem que tomar o cuidado para não desenvolver uma carreira sem ter um propósito claro do que você está fazendo. Se isso faz sentido, se isso se conecta com o papel que você quer exercer dentro da sociedade, o papel que você tem como um respeito aos seus valores. E a fala da Mari Martins ali agora me ressaltou que desperta a paixão pelo que ela faz ali, sabe?
Eu acho que isso é independente do que você for fazer, seja uma causa humanitária, uma causa social, um interesse individual, tem um propósito associado, porque a vida é meio curta, né, pra gente fazer uma coisa sem nenhum tipo de intuito ou intenção, né? Então, acho que é super importante. Muito massa, Mari. Eu vou falar agora com a nossa outra Mari, tá enfrentando um outro pilar, um outro problema. Na realidade, a Mari, então, tô curioso para saber exatamente em relação a isso, mas a gente sabe que o teu foco principal dentro da ação de planejamento familiar é uma democratização ao acesso de DIU, né? A gente sabe que hoje, até tem uma entrevista de 2018 da BBC Brasil, que eles fizeram um levantamento do DataSUS para tentar mapear quais eram os problemas, né? E não é só problema de acesso, é problema de desabastecimento em algumas regiões, é um problema que a gente vê muito na saúde, que é essa heterogeneidade de disponibilidade quando a gente olha para uma região em relação a outra. E um outro problema que está totalmente relacionado à formação, que é uma falta de treinamento profissional em relação à capacidade técnica mesmo de conseguir inserir o DIU. Como que você, ao longo da tua formação, verificou isso? Como que isso te tocou e motivou que isso fosse um grande propósito para você, como a gente sabe que é hoje? Então, eu sempre quis ir para a parte de assistência, eu nunca quis ficar dentro da universidade. Eu brinco que a universidade é como se fosse um santuário para mim, eu rezo voltado para lá, mas eu não estou lá dentro por exemplo, mestrado, assim, eu nunca ia dar conta de fazer. Eu sou capaz de fazer uma tabela no Excel, assim, eu tenho essa limitação. Eu não sou capaz. Aí eu falei, bom, então o que eu vou fazer? Eu sou de botar a mão na massa, eu saí da residência da Unicamp, não fiz R4, assim, ó, não existiu a menor possibilidade, zero chance de eu ir para R4, porque eu queria muito trabalhar na minha área. E eu fui para Rondônia, trabalhei lá por 2 anos, foi um R5, assim, muito mais puxado do que eu imaginava. Eu lidei com vários medos, várias inseguranças, e eu entendi quem ficava mais tempo também na residência, porque eu pensava, cara, dá muito medo de começar, e eu me vi muito sozinha lá. E acontece que a gente pega amor no SUS, quando você vai trabalhar no interior, o consultório particular decola muito mais rápido do que numa cidade como São Paulo. Mas a gente tem um amor pelo SUS, principalmente tendo formado na Unicamp, que eu tenho tanto orgulho. E eu falei, cara, o que eu vou fazer no SUS, né? Cheguei pro secretário de saúde da minha cidade, Ariquemes, Rondônia. E falei, olha, eu queria trabalhar aqui, o que vocês têm pra mim, né? Queria, uma vez por semana, fazer algum trabalho aqui e tal. Aí ele, a gente tem 500 DIUs que estão pra vencer. Tinha 500 DIUs. Caraca. Que tava pra vencer. Eu quase pulei da cadeira. Falei, meu Deus, mas como assim? Falei, não, pode agendar esses 500 aí, que a gente vai começar a inserir. Dele, o que você precisa? Eu falei, eu preciso de 500 mulheres. Você tem o kit? Eu falei, você tem o kit? Ele falou, tem. Eu falei, então, beleza, a gente vai começar. Isso era terça-feira. Quinta-feira a gente começou. Ele falou, não, eu tô acreditando. Você vai começar quinta-feira? Eu falei, não, quinta-feira a gente vai começar. E foi engraçado, porque essa questão de valor que o John falou é muito forte pra mim. E quando chegou no 10º DIU, acabaram os esterômetros. E você precisa de um esterômetro para colocar DIU. E daí a enfermeira falou assim, Mari, ninguém me chama de doutora, já estou acostumada, eu nunca gostei também. Mari, vamos, manda ela para casa. Tipo, a paciente ia ficar 3 horas lá, entendeu? Porque até que começa o ambulatório, eu falei, que manda ela para casa. Eu falei, pode ir atrás do esterômetro. Cruzei meus braços e fiquei esperando. Enquanto não chegou o esterômetro, eu não fui almoçar, ninguém almoçou, ninguém saiu. E uma cidade que colocava, acho que era 4, 5 DIUs, não se colocava DIU em Ariquemes pelo SUS. Esse era o cenário que eu peguei. E a cidade começou a colocar 80 DIUs por mês, porque era eu que colocava tipo 20 por semana, assim, 20 por manhã. Eles não acreditavam, 20, eu falava 20. E assim, com muita humanização, com muita conversa. E daí eu peguei gosto, falei, bom, eu não posso ficar colocando DIU, eu preciso ensinar a gente a colocar. E daí eu chamei 2 amigos meus para ir lá fazer um mutirão de DIU também, para ensinar coisas de emergências obstétricas, assim. E, cara, olha, tudo que São Paulo é difícil de acontecer, as cidades grandes é mais difícil de acontecer, no interior é tudo muito mais fácil, é tudo muito menos burocrático, você conhece as pessoas confiam em você. E daí eu fiz isso em mais 2 cidades, e eu treino a equipe local, eu ensino a equipe a colocar DIU, ensinava a enfermagem a colocar DIU, e a gente deixa o ambulatório para trás funcionando.
Porque eu percebi que eu sozinha eu não conseguia ser a missionária, eu não conseguia levar a palavra do DIL para muita gente. Eu precisava de mais evangelizadores, né? Eu precisava de mais gente. Eu falava, não é possível, assim, porque o DIL de cobre, para quem aí tá fazendo faculdade, né? O DIL de cobre é disponibilizado no SUS. Então, hoje, eu atendo meu consultório particular, eu sou muito realizada no meu consultório, mas, assim, todas as pacientes que passam comigo, elas sabem que elas estão financiando um projeto que é maior, né? Porque hoje, como eu não tenho um projeto feito, eu não sou uma ONG, eu não sou uma OCIP, eu não tenho um dilpelomundo.org para passar. Então, é tudo muito mais complicado para mim, né? Eu não conseguiria viver disso. Então, eu hoje estou muito realizada. E uma frustração que eu tive, até passando o gancho aqui para o Francisco, é que quando eu comecei esse trabalho, eu imaginava que eu ia pegar o quê? Aqueles casos de 8, 9 gestações não planejadas, né? E não foi bem assim que aconteceu. Você chega lá, mesmo dentro do SUS... a gente percebe que tem também gente que tem mais facilidade de acesso, porque às vezes essa pessoa que teve 7, 8 gestações não planejadas, ela não tem um chinelo para sair de casa, entendeu? A falta de acesso é muito maior do que a gente imagina. Ela às vezes mora numa região tão remota que ela não consegue ser atendida por ninguém, né? E vocês perguntaram a motivação para começar. Minha motivação para começar é que eu recebi pacientes que me pagavam em nota de R$5 a consulta particular, e daí eu queria prescrever o DIL, porque a pessoa não podia usar de jeito nenhum, e a pessoa não tinha condição de arcar com o DIL. E daí eu comecei a me sentir frustrada. Eu falei, eu não posso fazer uma medicina baseada em gente endinheirada, assim, senão vai ficar muito sem propósito para mim. Eu não vou ter para onde encaminhar a pessoa que não tem condição. E eu não sou também uma romântica, eu sei que o SUS não vai ser perfeito, mas ele tem que ter uma prevenção de qualidade, assim. Se o SUS não tiver disponibilizado uma prevenção de qualidade, a gente está muito longe do que a gente precisa ser, né? E quando eu percebi essa questão do acesso, que eu vi que mesmo dentro do SUS tem gente que tem mais facilidade de conseguir, porque a hora que começa o mutirão, geralmente vem aquelas que estão mais antenadas, que seguem ali a enfermeira da UBS no Instagram, e daí ela tem uma condição, ouviu falar, olha, vai ter mutirão, entendeu? Aquela que realmente tem muita dificuldade, ela é muito mais vulnerável do que a gente imagine, do que a gente consiga alcançar, né? Mas daí tem pessoas como o Francisco, fiz o gancho. Que faz essa ponte, achei bonito. Tô boa de roteiro. Tá ótimo de roteiro. Boa, leu? Imagina. Você leu, né? Imagina. Não, eu não quis falar nada, mas eu tenho um podcast também, fazendo meu merchan. Então tem pessoas como o Francisco que pensam nessa população, né? Que tá tão vulnerável que a gente vai ter que pegar um barco, né, Francisco? Já deixou, deixa. Deixei. Ficou lindo. Maravilhosa. Mas eu aprendi isso lá na Globo. O seu bico que você fez lá em Rondônia com a galera. Você é de Rondônia, mãe? Eu sou de Rondônia, nascida e criada. Ah, isso também fez parte. Lá eu sou muito famosa. Vocês vão ver que vai ter muita gente escutando aqui. Eu sou a Sandy lá. As pessoas me reconhecem na rua, sabe? A Marivisa frequenta aqui. Eu vou no mercado. Marivisa, você cortou o cabelo. Cortei o cabelo. Obrigada. Eu sou bem famosa. Aqui eles não estão me reconhecendo. Eu ando tranquila em São Paulo. E Eric M, só que tem mais. Aqui você fica na tua meio low profile. É bom também. É bom. Sensacional, Mari. Assim. Quando é que começou o projeto? Menina, começou em abril de 2019. Animal. Casa Irene Visa, né? Casa Irene Visa. Hoje eu dei o nome de Casa Irene Visa pro meu projeto, que é a minha avó, né? Irene Visa é minha avó. Ela usou a primeira pílula lançada no mercado em 1960. Minha avó tomou a primeira pílula, aquela bombástica, tinha uma dose hormonal altíssima. Ela pegou da vizinha, porque o marido da vizinha falou que isso era coisa de mulher errada, mulher que queria zoar por aí. E daí minha avó pegou, que ela, 22 anos, já tinha 3 filhos, ela não se incomodou com essas fake news, assim, que até hoje a gente isso sabe que eu ia falar, tem. até hoje rola, Até né? hoje tem, não até é hoje incomum rola. ouvir esse tipo de coisa. Eu, na pediatria, ouço muito, por exemplo, da vacina de HPV. Super comum. Onde já se viu. Uma vez falaram pra mim assim, a gente não vai prescrever a vacina de HPV, imagina... A gente vai prescrever e daí a gente vai incentivar. É um vale-sexo, eu já ouvi isso. É um vale-sexo. Eu falei, olha, eu acho que a gente tem que pensar também que às vezes a gente tá protegendo ela de um fera que tá com vale-sexo liberado por aí e vai passar umas coisas pra ela, entendeu? A gente tem que pensar nessas coisas, né? Porque às vezes sob a perspectiva de uma população
mais conservadora, a gente tem que também falar a linguagem, né? Então eu sempre traduzo assim, para a pessoa entender que precisa. Sensacional. Muito bom. Você tinha feito a deixa e eu cortei a deixa. Desculpa, comi a deixa. Me perdão, minha querida, eu já vou aproveitar a tua deixa, então. Não se preocupa que tá todo mundo no mesmo bar. Caraca, essa Nossa, foi muito ruim. um trocadilho. Eu Foi vou ruim, sair, hein? vou passar a palavra para Francisco. Vai, Jô, faz a ponte aí. Francisco, eu queria entender um pouquinho mais agora do seu projeto. É legal porque cada um foca numa pessoa diferente, atende com propósitos diferentes, com o propósito, na verdade, muito parecido. Mas cada um foi por um lugar. Então eu queria saber agora, conta um pouquinho do projeto Doutores da Água, como que funciona, sazonalidade, como é que é? Olha, Doutores das Águas, ele nasceu da necessidade que a gente percebeu quando a gente ia pescar nas localidades onde a gente começou a atender. Eu sou pescador esportivo também, e lá tem os piloteiros, os guias e tudo mais. E quando a gente chegava com um grupo, no acampamento ou num barco, etc., a primeira coisa que perguntava, tem médico no grupo? Alguém trouxe remédio? Caraca. Olha, minha mãe está assim assado, minha filha está assim assado, cozido. Eu disse, vocês não traz aqui para a gente ver. Então a gente sempre acabava atendendo consulta, se tinha algum remédio dava, alguma coisa assim. E um dia eu estava com a lancha parada na beira do rio e uma senhorinha chegou perto do barco e ela se queixou, ela não sabia que eu era médico, ela se queixou que estava com dor no pé. Ah, eu estou com dor no pé, o remédio caseiro não está funcionando. Falei, deixa eu ver seu pé. Aí eu examinei o pé dela, era um entorse. E ela falou assim, eu falei, eu na minha tralha de pesca, eu sempre tenho um vidrinho de analgésico, porque quando eu tomo muito sol, eu fico com dor de cabeça. Aí eu dei esse vidrinho de analgésico para ela, expliquei como é que toma. Essa mulher ficou numa felicidade que eu levei muito tempo para entender qual é que era o problema. A gente ouve falar no sem-teto, a gente ouve falar no quilombola, a gente ouve falar no índio, a gente ouve falar no favelado, mas pouco se ouve falar do ribeirinho. Quem é o ribeirinho? O ribeirinho é o cara que mora na beira do rio. E por que a mulher ficou tão feliz? Porque daquela distância que a gente estava na próxima cidade, era 2 dias de canoa. Se ela acordar com dor de dente, ela viaja 2 dias para chegar no posto de saúde para pegar um analgésico. A gente costuma dizer que o horizonte do ribeirinho é onde a canoa dele alcança. Esse é o horizonte dele. Então, eu olhei aquilo e virei para os organizadores do acampamento de pesca, que era o Mauro Almeida Prado e o Rubinho Almeida Prado, e falei assim, gente, esse vidrinho de analgésico custa R$2. E ele tem esse impacto. E se a gente organizasse um programa? Aí eles olharam para mim e falaram assim, bom, se você cuidar dos médicos e dos remédios, nós fazemos a logística. Aí no ano seguinte nós fizemos a primeira viagem. Isso foi que ano? Nós vamos fazer agora a 12ª viagem, portanto 12 anos atrás. Aí, na primeira viagem, a gente foi com um barco emprestado, com um monte de remédio que a gente não sabia se serviu ou não, porque a gente não conhecia que doença que tinha lá. Tudo improvisado. Para você ter uma ideia, o dentista sentava o paciente numa cadeira de praia e o foco de luz era uma lanterna amarrada num pedestal de microfone da igreja lá, da vida. Assim que a gente começou. Aí a gente foi indo, né? E a gente percebeu que tem muita gente afins de ajudar de várias maneiras, né? Ou com dinheiro, ou com coisas em espécie, tipo remédios, tal, não sei o quê. E a gente viu que a gente conseguiu financiar as próximas viagens. Com amigos, parentes, clientes, familiares, né? Quer dizer, aí um dia eu estava saindo de um happy hour com meus colegas de colégio
E um deles, que é uma pessoa muito importante no ramo da construção civil, ele virou para mim e falou assim: ô Leão, vocês têm que ter um barco. Vocês perdem muito tempo tirando as coisas do barco para atender, e depois bota as coisas do barco de novo, vai para a próxima vila. Aí eu falei para ele assim: mas eu preciso de dinheiro, né? Ele falou assim: não, deixa que eu vou arrumar o dinheiro. Aí uns 15 dias depois ele me chamou no escritório dele e me mostrou uma lista de amigos dele, que eu olhei para a lista e falei assim: cara, metade do PIB está aqui nessa lista. Ele falou assim: não, eu vou pedir. O João tava na Não, ele falou assim: eu vou ligar para eles e pedir, são 50 nomes, eu vou pedir 20 mil reais para cada um. Esse povo é tão ocupado que quando eu começar a contar a história, eles vão dizer assim: tá. Que banco você quer? Quanto é que você quer? 20 mil. Entendeu? E em 15 dias nós arrumamos 700 mil reais e começamos a construir o barco. Então hoje nós temos um barco. Esse barco carrega 32 voluntários. Entre eles nós temos os dentistas, que trabalham em 4 cadeiras de dentista de última geração. 5 médicos, nós temos um equipamento de ultrassonografia a bordo, que sou eu que faço, a ultrassonografia. Nós temos um grupo de recreacionistas e a gente atende. A viagem ela tem 2 etapas, porque dificilmente o médico consegue ficar os 20 dias que a gente fica fora. Dificilmente o médico consegue ficar os 20 dias. Então, o voluntário ele escolhe se ele vai na primeira etapa ou na segunda etapa. Uma etapa é a Roraima, que a gente vai para o Rio Negro, aí entra nos rios Xeriuini e Jauaperi e atende a bacia desses 2 rios, aí volta para Manaus, recarrega, reabastece. Aí Rio Madeira, Canumã, Acari e Sucunduri. Essa é a segunda leva. Essa é a segunda leva. Para a gente chegar na primeira vila, a gente navega quase 40 horas. Nossa. Caramba, partindo de onde? A partir de Manaus. Então, isso é uma coisa muito importante pelo seguinte: muito se fala sobre a Amazônia, mas as pessoas não conhecem a Amazônia. Eu acho que só pode falar sobre a Amazônia quem já esteve lá. Quem nunca esteve lá não sabe o que é a Amazônia. Uma vez a gente estava fazendo atendimento e uma menina perguntou se a gente tinha anticoncepcional. Eu falei assim: eu tenho, eu vou te dar 12 ciclos. Quando eu voltar aqui o ano que vem, você me procura, eu te dou mais. A menina começou a chorar. Eu falei: mas por que você está chorando? Eu falei assim: doutor, quando eu quero anticoncepcional, eu ando 36 horas de canoa, mais 4 horas de ônibus, para chegar no posto de saúde. Aí eu bato na porta. Se tiver, eles me dão uma cartela. Meu Deus. Caraca. É a realidade deles. É. Entendeu? Quer dizer, então, diante de um quadro desse, a gente que sabe, eu sou uma pessoa que a vida sempre me tratou muito bem. Entendeu? Quer dizer, e eu tive uma educação muito boa e tudo mais, eu acho que a gente tem a obrigação de devolver um pouco daquilo que a vida deu. Então nós montamos hoje nós temos um barco, nós temos um grupo, esse grupo trabalha já faz 12 anos. O barco é como se o barco fosse uma UBS, com um dentista. E a gente leva todos os remédios que a gente usa. Nós temos uma farmacêutica que pilota a farmácia. Nós temos uma intranet, então toda a nossa informação dos nossos pacientes é toda eletrônica, né? E só que tem uma coisa engraçada, porque no barco todos os dentistas são muito bem formados, muitos deles professores, e o nosso equipamento é muito bom. Os médicos, eu costumo brincar que o currículo mais vagabundo dos médicos é o meu. Porque a gente tem livre docente, nós temos doutores, nós temos mestres, entre os médicos que atendem lá o pessoal, e lá todo mundo atende tudo, né? Quer dizer, a única distinção que a gente faz é o pediatra. Opa. Mas quando não tem, a gente se vira, né? Quer dizer, por quê? Porque o pouco que você fizer,
para eles, faz uma diferença absurda. Faz uma diferença absurda. E os problemas que eles têm, tem algumas peculiaridades, né? Quer dizer, tem uma incidência muito grande de verminose, uma incidência muito grande de doença de pele, principalmente causada por fungo, por causa da umidade. Mas lá não tem fome, porque eles têm acesso ao rio, mas eles comem muito mal, isso a gente já descobriu. Eles comem uma quantidade absurda de açúcar e eles fritam tudo. Olha só. Então, provavelmente, deve ter muita coisa metabólica ali para a gente procurar, né? Nós, esse ano, vamos fazer um programa de saúde da mulher, com pesquisa de HPV por método molecular, nós vamos colher Papa Nicolau para fazer por método molecular e tudo mais, não sei o quê. Quer dizer, então a gente vai descobrindo as coisas, e quando a gente descobre um problema, a gente chama o pessoal da recreação educativa e desenvolve um programa de educação focado naquele problema, para ver se a gente consegue resolver. Vou lhe dar um exemplo. Quando nós chegamos, a gente percebeu que talvez o maior problema deles fosse a saúde bucal, cárie, dentes todos podres. Criança com dente de leite, que você tirava o dente de leite, o dente definitivo que vinha atrás já estava podre. Porque a bala chega, mas a pasta de dente não chega. Então, nós montamos um programa de ensinar a usar fio dental e escova de dente. Então, quando eles chegam, tem um tonelzão enorme que tem 7 ou 8 torneiras, que a gente chama de escovódromo. Já vai todo mundo para o escovódromo. E o dentista pega na mão da criança. E ó, o fio dental usa assim. Escovar o dente é assim. Depois de 12 anos, hoje, quando a gente descobre, no meio do atendimento, uma criança sem cárie, para tudo, faz uma coreografia, canta musiquinha, distribui medalha. Então, às vezes eu tô atendendo, porque o barco é assim, tem um corredor do lado de cá, o dentista do lado de lá é o médico, né? Às vezes a gente está atendendo, daqui a pouco uma gritaria do lado de lá é criança sem cárie. Gente, tipo meta do banco, né? Isso. Quando o banco atinge meta, todo mundo grita. Igualzinho, a mesma lógica. Criança sem cárie. A gente, por viagem, a gente atende umas 2.000 pessoas, mais ou menos, entre adultos e crianças. Em cada viagem, 2.000. Em cada viagem, 2.000 pessoas. Isso em 20 dias. Em 20 dias. Rapaz. A gente tem aí algumas centenas de crianças que não têm cárie na boca. Que é uma realidade totalmente nova para aquela Exatamente. região. E eu atribuo isso não só à profilaxia que o dentista faz, mas à educação continuada. Agora nós estamos começando um programa de lavar a mão e higiene pessoal por causa de verminose. Porque o tipo de parasita que eles têm lá, por incrível que pareça, não são muito relacionados com a água. Eles são mais relacionados com a falta de higiene. Transmissão oral-fecal. Exatamente. Então, lavar a mão, limpar a casa e tal, e não sei o quê. Quem sabe daqui 10 anos a gente vai ter uma diminuição da incidência de verminose. Porque os problemas são muito simples. Os problemas que eles têm são muito simples, porque problemas complexos, de duas uma, ou eles vão embora, vão morar na cidade, ou o problema muito difícil mata muito rápido. Sim. Então, os problemas que eles têm lá são problemas muito corriqueiros e que a gente consegue, eu não digo resolver, porque o Amazônia é um problema logístico insolúvel, mas a gente consegue mitigar. E uma outra coisa que a gente toma muito cuidado também é não invadir a cultura deles. Então, por exemplo, Mari, lá dificilmente a menina menstrua uma segunda vez. Uhum. Caraca. Dificilmente ela menstrua uma segunda vez. Então, uma menina uma moça de 18 anos tem cara de 30 e já tem três filhos.
E lá é assim. Não adianta, sabe? Mas demais, que absurdo. Não, não é um absurdo, essa é a realidade deles. Essa é a realidade deles. Agora, nós, por exemplo, eu me formei na Santa Casa, né? Que eu tive acesso a alta tecnologia, uma formação muito boa e tudo mais, isso aqui, o pessoal do HC e tal, mas isso não é o Brasil. Sim. O Brasil não é isso. O Brasil é a Amazônia, o Brasil é o sertão. E no sertão é diferente, porque eu também já fui para o sertão. Minha família é de Alagoas, eu conheço o sertão. No sertão tem fome. É diferente. Né? Quer dizer, então nós montamos esse projeto que já tem 12 anos, e nós somos um OCIP oficialmente, nós temos um site, doutoresdaságuas.org.br, e lá lá tem um espaço para você fazer doação de dinheiro, se inscrever como voluntário. Trabalho tem para todo mundo, não importa quem você seja, a gente arruma. Não precisa ser médico, não precisa ser médico e dentista. O que você for... Pode ser estudante de medicina, porque é quem está ouvindo a gente. Pode. Ó, Mari Martins. O que você for... Mari Martins já está com salva-vidas ali. Mari Martins já vai levar para o centro acadêmico, vai chamar... Não, o que você for, a gente tem trabalho para você. Né? Então, por exemplo, estudando de medicina, a gente bota, junto com a farmacêutica, a gente bota estudante de medicina para ir com a gente visitar as casas. Quando tem estudante de medicina, eu discuto muito caso. Que legal. Porque lá tem coisas que ele não vai ver na faculdade dele. Tem um braço de estudante de medicina, porque estudante de medicina tem período para poder participar, mas existe um segmento dentro do Doutores das Águas para estudante de medicina ou não? Não, não existe um segmento, mas a gente percebe que existe um interesse das faculdades de medicina em projetos semelhantes. Antes de entrar a pandemia, a gente tinha começado a conversar com o pessoal da Faculdade de Medicina do Einstein, mas esse assunto morreu porque entrou a pandemia e aí... Sim. Né? Por exemplo, eu sei que a Santa Casa faz uma viagem dessas, num outro barco. Entendi. Então, eu sei que as escolas de medicina têm esse interesse. Entendeu? E lá, o nosso barco ele pode pegar tanto estudantes de medicina como o pessoal da odontologia. Nós temos essa dupla aptidão, né? Quer dizer, então a gente pode eventualmente fazer. É um projeto, como eu falei, que é financiado, a gente não tem verba pública nenhuma, é financiado por amigos, parentes, colegas, clientes, blá, blá, blá. Esse ano nós estamos com muita dificuldade. Medway nos ajudou bastante. Nós estamos com muita dificuldade porque a pandemia afetou alguns dos nossos patrocinadores e nós perdemos alguns deles. Mas, se Deus quiser, a viagem desse ano está garantida. Nós vamos sair agora, dia 26. De março agora? De março agora. Legal. E vamos voltar dia 17. A viagem do ano que vem, nós ainda vamos correr atrás dela. Ô, John. É o famoso vender o almoço para comprar a janta. Sabe como é que é? É isso aí. Sensacional. Francisco, você falou uma coisa muito importante, essa coisa do respeito à cultura e à realidade das pessoas. Eu acho que a gente sai da faculdade muito soberbo, como a Mari Martins já falou, né? Esse ambiente extremamente branco, sem nada, não tem desigualdade, todo mundo ali teve uma formação boa, tem uma condição de vida razoável, e a gente sai com essa mentalidade, né? E isso que você falou, para mim, é muito forte, porque quando você vai prescrever um método anticoncepcional para uma pessoa que tem uma realidade completamente diferente da minha, é aí sim que eu vou testar o meu respeito, e o meu respeito ao meu valor da autonomia da paciente, né? Eu tive um caso aqui numa região bem pobre que eu estava trabalhando em São Paulo, e a mulher vendia bala no semáforo,
né? E ela estava grávida. E é uma gestação extremamente desejada e planejada. Ela estava super feliz com aquela realidade. E aquela era a realidade dela. E ela reclamou para mim que todas as consultas as pessoas ficavam forçando a barra para ela colocar o DIU no retorno, entendeu? E ela não queria colocar o DIU, porque talvez ela queira outro filho. E uma coisa que me incomoda bastante, já veio dono de empresa falar comigo assim, não, vai lá na minha empresa, falar de método contraceptivo, que nossa, o pessoal tá engravidando demais lá. Eu fiquei pensando, mas ela quer? Tipo, você sabe se a sua funcionária não tá planejando aquela gestação? Então, tudo isso é coisa pra gente pensar. Essa coisa do respeito é muito forte. Eu já tive adolescente casada de 16 anos que chegou pra mim falando, eu quero colocar o DIU. E ela veio com a mãe, e a mãe não queria que ela engravidasse. A menina estava casada, decidida a engravidar. E assim, a minha postura como médica é, deita na maca, nós vamos retirar o DIU. Porque é aí que a gente testa o nosso respeito. Eu não tô ali para mudar o rumo da vida de ninguém. Eu não tô ali para impor o meu padrão de vida para aquela pessoa. E eu acho que a Mari Martins deve se deparar muito com isso ali, as aspirações de uma pessoa no cursinho que tá ali no Medicine, a aspiração que eu tinha quando eu tava lá no ângulo pagando cara a mensalidade, é completamente diferente. E a gente tem que respeitar, né, Mari? Eu acho que, enfim. Sim, eu acho que como eu tinha comentado anteriormente, né? A gente trabalha com sonhos. E enfim, a gente tenta compreender a realidade de cada um dos nossos alunos e também as aspirações de cada um. Se eventualmente algum aluno chegar e falar, que isso já aconteceu, chegar para mim e falar assim, olha Mari, tá muito difícil essa rotina de estudos, eu preciso me desligar do cursinho para trabalhar. Porque, enfim, a gente tem toda essa questão da vulnerabilidade dos nossos alunos. O que eu posso fazer, né? Tentar dar o apoio maior possível para esses nossos alunos e falar de todas as outras oportunidades e possibilidades que ele tem. Mas toda essa questão que a gente está discutindo sobre a questão da autonomia e também da realidade de cada um, eu acho que a gente tem que respeitar bastante. E compreender, né? Se colocar no lugar da pessoa para entender o porquê que ela está tomando essa decisão. Eu acho isso muito importante. É um trabalho eterno de empatia. Né? Uma coisa que dá para perceber com as histórias, os relatos de vocês três, é que às vezes as pessoas têm o desejo de fazer algum trabalho voltado para uma população específica, enfim, e acha que tem que ter um projeto mais complexo, mais amarrado, mais lindo, não sei o que lá. E isso acaba virando uma barreira que precisa ser transposta para que alguma ação aconteça. E os três têm como característica a simplicidade. Colocar DIU. Era o teu procedimento mais complexo que tu aprendeu na residência? De jeito nenhum. Não. Escovar os dentes, lavar as mãos. Dispor um tempo da tua grade curricular para poder ensinar uma coisa que você já havia dominado, uma competência que você já tinha adquirido, mas simplesmente com o objetivo de passar para frente. Pessoal, a realidade, ela agride na simplicidade. É o básico do básico que falta, entendeu? Então, primeira coisa, eu acho que o objetivo desse podcast é influenciar as pessoas a terem ação, a poderem exercer e considerar isso como uma possibilidade. Então, simplicidade. Mas, agora eu quero foco também, mas tem uma coisa que eu quero saber de vocês três, de uma maneira muito simples, assim. Quais são as principais dificuldades para vocês como médicos que têm uma ação, que tem uma instituição, enfim, quais são as principais dificuldades do dia a dia? É financiamento? Enfim, muda qual é a percepção de vocês estando ali no hands-on sobre as principais dificuldades? Ó, a minha dificuldade é porque eu quero fazer isso dentro do SUS, porque eu penso que como o SUS já tem um projeto montado, não faz sentido eu montar uma coisa paralela, sabe? Eu acho que esse projeto tem que funcionar dentro do SUS. E o SUS é difícil, o SUS é burocrático, o SUS não paga por produtividade. Então, assim, como que eu vou convencer uma pessoa que está fazendo a mesma coisa todos os dias a colocar um novo procedimento no seu arsenal de procedimentos que ela oferece? Então, eu falo que é um trabalho de evangelização. Eu tenho que chegar na UBS com muito amor e carinho, com muita risada, com muita alegria e falar que não
Quando você coloca a DIL dentro da UBS, você não está fazendo uma coisa a mais, você está fazendo coisas a menos. Você está evitando morte materna, você está evitando comorbidade, você está evitando um problema pediátrico. Então, a gente tem... Eu falo que eu faço marketing do DIL, né? Dentro da UBS. Esse é meu trabalho. E a dificuldade, para mim, como pessoa, como profissional, assim, eu não tenho o problema da verba, porque eu trabalho no meu consultório, é o que eu falo. Eu consigo dar essas escapadas, eu consigo sair e fazer a minha missão, porque eu tenho uma base sólida de atendimento que me proporciona essa estabilidade financeira, né? Então, a minha dificuldade maior é assim, quando eu chego dentro da UBS, funciona. Quando eu consigo finalmente, funciona, eu consigo engajar, acho que a palavra é engajar mesmo. Eu consigo engajar. O ambulatório funciona atrás de mim. Eu tenho muito orgulho de dizer que hoje a Ariquemes coloca DIL e outras cidades do interior de Rondônia colocam DIL e eu participei desse processo, assim, é uma coisa que me dá muito orgulho de falar. Minha dificuldade maior é burocrática. Boa. Né? E a tua, Mari Martins? Então, atualmente a nossa principal dificuldade é financeira, porque a gente é um projeto de extensão da faculdade que atende muitos alunos em vulnerabilidade social. E as nossas aulas, todos esses nossos projetos ocorrem dentro da Faculdade de Medicina da USP, que é uma área privilegiada de São Paulo. Então, todos os nossos alunos, eles vêm de longe. Infelizmente, os alunos de cursinhos populares não têm direito a passe livre ou meia passagem. Então, muitos dos nossos alunos acabam selecionando dias que vêm para a aula, ou às vezes não conseguem vir para a aula porque não tem dinheiro para poder pagar a passagem. E aí, a partir desse ano, a gente está tentando organizar um projeto de transporte. A gente está mapeando todos os nossos alunos do cursinho para ver quantos que eles podem pagar de passagem, quantos transportes eles pegam para ir, para voltar para casa. E aí, a gente está pensando num esquema de bolsas de R$213 para quem pega só um transporte, né, ou ônibus ou metrô, ou 338, que é o ônibus e metrô, para poder fazer a integração. E só que são muitos alunos que têm essa realidade, né? E a gente não tem condições financeiras para puxar o transporte dos nossos alunos. Como eu falei no começo, né? A gente cobra uma taxa de R$27 para fazer a manutenção do cursinho, só que o custo é muito grande. Então, a gente está tentando organizar esse projeto, conseguir apoiadores externos, para que a gente possa oferecer essas bolsas, porque é muito importante da gente garantir o acesso desses alunos a essas aulas e todos esses outros projetos que a gente desenvolve na Medicina. E aí, a partir do momento que a gente conseguir colocar esses alunos dentro da faculdade para ter essas aulas, a gente quer avançar para a questão da alimentação. Que nem na escola mesmo, né? Na hora do intervalo, na escola tem lanche, tem o horário de intervalo. E a gente gostaria de implementar muito isso no cursinho, mas, novamente, é muito dinheiro envolvido para a gente alimentar todos os dias 270 alunos, né? Porque tem toda essa questão da vulnerabilidade que muitos alunos precisam dessa alimentação, porque isso também prejudica o aprendizado, né? Então, a gente compreende essa realidade dos nossos alunos. Então, por isso que atualmente a nossa principal questão assim, é financeira mesmo, para a gente conseguir puxar esses projetos. Isso que você falou reforça aquilo que eu falei antes, do tipo, não é complexo, é na simplicidade que beira ali a dificuldade, né? Porque duvido se alguém de vocês está aí ouvindo, pelo menos para mim não foi óbvio, que a alimentação no intervalo era uma questão de dificuldade de acesso, por exemplo, de ter que selecionar dias. Então, é o básico, gente, pelo amor de Deus, é muito... Chega a ser meio revoltante, né, falar isso, assim, né, mas é... Não, e eu fico surpresa da Mari não citar a falta de tempo dos alunos de medicina em estarem disponíveis para esse projeto. Não é esse o problema. Porque assim, Mari, eu só penso eu na faculdade, assim, gente, eu era uma sonsa, eu tenho vergonha de que eu fui pra faculdade. Graças a Deus que eu me encontrei num caminho melhor, sério. Mas assim, eu não me imagino tocando qualquer outra coisa que não fosse a faculdade, assim, e eu achei, nossa, louvável você não citar isso, assim, acho que nem passou pela sua cabeça, né? Meu Deus, assim, é muito difícil mesmo, por ser em período integral,
muita cobrança, prova, quantidade de conteúdo mesmo. Atualmente eu estou no 3º ano, então, assim, é realmente muito puxado. Mas é aquilo, né? A paixão pelo projeto e também pelos os ideais envolvidos. E fora que, assim, eu considero tanto cada um dos nossos alunos, que mesmo que eu não dê aula para os alunos, para mim são os meus alunos também. E aí acaba motivando cada vez mais. Dá muito trabalho. Às vezes eu não tenho final de semana, não tenho horário livre, às vezes eu não tenho nem noite, organizando todas as pequenas burocracias, né, da parte administrativa, que acaba sendo muitas no final. Mas no final, assim, de ver os nossos alunos agradecendo a participação que eles fizeram no projeto, quanto isso modificou a vida deles, que muitas vezes eles veem a gente como a única oportunidade que eles tiveram na vida. E não é somente da questão do ensino, mas também de todo o suporte que a gente oferece, né? De todo o acolhimento que a gente tenta dar para os nossos alunos. Por isso que envolve centenas de voluntários, né? Porque o projeto de fato é muito grande. Para conseguir conciliar, né, com a grade integral da faculdade. Sensacional, porque eu acho que todos esses projetos trazem uma coisa que às vezes a gente, na faculdade de medicina, que é extremamente biológica, tudo é muito ali do corpo, e você tem uma visão muito... Não falta a palavra agora, o John que é preventer, talvez preventivo saiba mais. É como se fosse isso, é mesmo uma visão muito biológica de doença e saúde, né? E quando a gente fala... Modelo biomédico, né? Que ainda até hoje beira a nossa cultura dentro da medicina. Exato, né? Como saúde sendo ausência de doença e afins. E antigo isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. É antigo, mas ainda beira muito, ainda é o modelo que predomina. Muito, olha, eu me aventurando na preventiva, mas é o modelo que predomina quando a gente sai da faculdade de medicina. E às vezes a gente demora a ter esse contato tão claro de que não é isso só que determina a saúde. Então, cada um desses projetos traz isso muito envolvido. Não é só a ausência de saúde. Vocês citaram coisas muito bacanas. A Mari Kvisa comentou da questão da prevenção, que ainda é uma coisa muito fraca na saúde brasileira. A gente ainda tem, claro que estamos melhorando, o SUS faz um papel muito bonito, a medicina de família entrou muito para mudar um pouco essa situação. Sim. Mas, assim, eu lembro de várias pessoas que eu conheci que foram fazer, sei lá, intercâmbio em outros países e tudo, e via que até voltava falando, nossa, é engraçado, né? A parte de UTI, por exemplo, é uma parte que eu tive, foi fraca lá fora. E aqui eu tinha muito mais, a galera tinha muito mais mão de UTI. Porque a galera lá não precisava tanto de UTI, porque tinha uma etapa, você freava a coisa muito mais cedo, que era na parte de prevenção. Então, a gente vê muito isso, né? Então, quando vocês comentam essas ideias que cada um de vocês colocou em prática, muitas vezes com muitos obstáculos, Francisco, daqui a pouco eu vou passar a palavra para você para comentar também quais foram os desafios que você mais passa, a gente tem contato com o outro lado do que a saúde, né? Que é a visão que a OMS preconiza, que é a visão que hoje está muito mais falada, porém a gente não vê tanto, que é uma visão multifatorial. O aluno de medicina tem uma coisa, o aluno e o residente tem uma coisa de nunca estar pronto. Vocês estavam falando a respeito de começar o projeto. Uma vez eu estava conversando com uma menina que estava saindo da residência de GO. Aí a menina falou assim, ai, nossa, sim, porque eu vou fazer um R4 porque eu não sei nada. Gente, assim, você tá há 9 anos estudando. Alguma coisa você sabe, entendeu? E você sabe, tipo, confia. Eu falei, daí eu comecei a recitar procedimentos básicos. Eu falei, você sabe fazer uma conização, você sabe colher um papo, você sabe fazer curetagem, você sabe fazer cesárea, sabe fazer parto normal. Tipo, tudo bem, talvez você não saiba alocar um fórceps no bebê pélvico, mas, meu Deus, é só por isso você não vai atender nenhum parto, porque se um pélvico precisar de um fórceps, você não vai conseguir fazer. E quando eu comecei a trabalhar em Rondônia, eu cheguei soberba, unicamper, né? Cheguei soberba, mais soberba que a Carol Conká. No Big Brother. Eu cheguei me achando, sabe? Qualquer coisa me bota no paredão. Mas eu cheguei me achando lá em Rondônia e eu me deparei com médicos que tinham o 6º ano da faculdade, CRM 100, e faziam de amputação de perna a esterectomia vaginal, entendeu? E digo mais, quando eu passei perrengue, foi com eles que eu fui me orientar. Me ajuda com esse caso aqui. Uma vez o médico... A gente estava para abrir uma paciente que estava... reabordagem de infecção e tal. E ele chegou, tipo... Olha, eu acho que não... Bem velhão, assim, falando. Não, isso aí não precisa abrir essa barriga, não. Eu falei, meu Deus, mas tem que abrir, imagina. Tem que abrir, tem que reabordar.
Ele pegou um esteto, juro por Deus, pegou um esteto, só aquele esteto bique, que você não ouve nada. Ele pegou um esteto bique, colocou na barriga e falou, tá limpa, só lava a ferida. Eu falei, gente, surreal. E a gente só lavou a ferida e ficou tudo bem, entendeu? Tipo, deu tudo certo. E eu acho que daí o Francisco vai saber muito melhor do que eu o tanto de conhecimento que a gente tem acumulado e como a gente é útil, né, como profissional. E a gente fica ali no ambiente da universidade, que a pessoa faz diagnóstico de síndrome de Jorgensen por causa de uma alteração no ecocardio, daí você fala, nossa, eu sou um lixo, eu sou péssima, não sei nada. Imagina, o aluno no 6º ano tá brilhando. É a fase da medicina que a gente mais sabe medicina. É no 6º ano. Você tá estudando para as provas, entendeu? Eu sabia critério de Jogren há uns anos atrás, entendeu? E agora estamos aí, né, Ana Francisca? Não é mais critério de Jogren. Não, brincadeira. Não existe mais Jogren. Jogren caiu. Jogren caiu. Não Caiu tem em mais. se usa mais 2022. epônimo. Não tem mais Jogren, entendi. Não, o problema é o seguinte, o critério de Jogren é muito interessante, muito legal e tal, mas é o seguinte, Cai na quem é prova. que vai fazer o arrozão com feijão? Porque quando você vai para esses lugares, o que o cara tem não é síndrome de Osgood-Schlatter, ele tem diabetes, pô. Sim. E a gente sabe tratar diabetes. gente. Ele tem dor de cabeça, ele tem hipertensão. É isso que ele tem micose. Você entende? Quer dizer, lá em casa é uma coisa muito engraçada. A minha esposa se formou no HC e eu me formei na Santa Casa. Nós nos conhecemos na residência porque ela foi fazer residência de clínica médica na Santa Casa, porque naquela época não existia residência de medicina interna no HC, só tinha especialidade. Todos os colegas dela hoje são os grandes líderes de opinião da medicina de São Paulo e talvez do Brasil. Tem o Milton de Arruda Martins, que foi meu colega de colégio, professor lá do HC, enfim, todos eles são todos professores, não sei o quê. E eu olho aquilo e eu falo, não, é importante você ter essas pessoas. Mas quem é que vai orientar o coitado que foi na UBS, aí pediram uma lista de exame para ele desse tamanho, quando ele voltou com os exames, o médico não estava mais lá. Doutor, eu não tenho para quem mostrar esses exames aqui. Isso é o meu dia a dia, esse é o meu dia a dia na Cruz de Malta. Quem nunca passou por isso é porque ainda não... Quem tá Esse é o meu acha dia a que isso dia é na raro. Cruz de Malta. Eu passo Isso é mais todo tempo dia. orientando as pessoas do que fazendo diagnóstico. O clínico geral, ele passa mais tempo orientando do que fazendo diagnóstico. As pessoas, elas precisam de orientação, elas precisam saber o que fazer. E que na maioria das vezes é simples. Em 90% dos casos, é simples. Desde que você tenha uma boa base, que você seja bem formado e tudo mais, não sei o quê. Né? Agora, Doutores das Águas, qual é o maior problema do Doutores das Águas? Sem dúvida nenhuma, nós escolhemos não depender de verba pública. Então, nós temos um tipo de financiação supremamente difícil. Por quê? Porque as pessoas que colaboram conosco, elas colaboram pontualmente e eventualmente. O brasileiro não tem costume de dar um pouquinho todo mês. Eu chego para um empresário, olha, eu preciso de R$5.000 para comprar vermífugo. Está aqui o cheque. E é só isso. Não é R$5.000 todo ano, é aquela vez. Pontual. É pontual. Então, nós estamos mudando essa filosofia, porque a gente chegou à conclusão que a gente precisa de pessoas que abracem o projeto. Nós temos hoje um patrimônio tangível e intangível. O nosso patrimônio tangível é o barco. Um barco totalmente equipado, com ar-condicionado, cadeira de dentista, ultrassonografia e tal, não sei o quê.
E o intangível é o nosso conhecimento de Amazônia, principalmente do comandante do barco, que é o Mauro Almeida Prado, e do Rubinho, que é o coordenador geral, né? Então é assim, eu imagino que tem muito empresário com interesse em participar de projeto social na Amazônia, mas não sabe nem como é que começa. Nós já temos tudo pronto. Nós temos tudo pronto. Eu pego a sua marca, boto na barranca do rio, gero uma fotografia, gero um filme por drone e digo, olha, a sua empresa patrocina esta vila. E uma viagem nossa, nós temos um orçamento anual, a OCIP tem um orçamento anual de R$600 mil, incluindo a nossa despesa aqui em São Paulo. A viagem custa 400. Isto para uma grande empresa, isso não é nada. Eu me lembro que quando eu trabalhava na indústria farmacêutica, com R$400 mil, uma indústria farmacêutica não roda um mês de amostra grátis. Isso é muito pouco dinheiro. Só que o jeito com que a gente achou de se financiar é que estava errado. Hoje nós estamos fazendo um exercício, nós estamos tentando montar projetos para oferecer projetos. Então, por exemplo, saúde da mulher. Uhum. Né? Quer dizer, então vamos pegar 5 ginecologistas, vamos chamar aí um monte de empresas que têm interesse na área e vamos montar um projeto que nós vamos lá 2 vezes por ano fazer Papa Nicolau, colposcopia, fazer planejamento familiar, fazer, enfim, ambulatório de ginecologia, fazer ultrassonografia, fazer medicina fetal, porque lá não tem nada. O neném vai nascer, quando vai nascer? Ela precisa saber quando o neném vai nascer, porque a parteira tem que estar lá. Se eu for lá, fizer uma ultrassonografia e disser para ela, olha, o neném vai nascer mais ou menos no dia X, isso para ela já resolveu o problema dela, porque aí ela se programa. Aí ela se programa. E dá para dar treinamento também. Dá para dar treinamento. Dá para dar treinamento para as parteiras de resolver problema de sangramento, colocar ocitocina. Isso é tudo tão fácil, né? Uma intervenção simples e boa de fazer. Olha, hoje, como é que o governo resolveu o problema da malária? As vilas, algumas delas têm o que eles chamam do microscopista. Quem é o microscopista? O governo ensinou uma pessoa que às vezes nem sabe ler, ensinou a colher a gota espessa, botar no microscópio, fazer o diagnóstico e dispensar o remédio. É isto que o cara sabe fazer. O cara não sabe fazer mais nada, ele sabe fazer isso. Ponto. Mas isso ele faz bem. Então, é muito difícil você ir naquelas regiões hoje e ver casos de malária sem tratar. Porque o próprio paciente, quando ele acha que ele está com malária, ele corre atrás do microscopista, o microscopista faz o diagnóstico, e ou ele dispensa o remédio, sim, ou ele compra cloroquina na casa de farinha, porque lá não tem essa discussão, que hidroxicloroquina. Lá não tem essa discussão. Lá você compra na casa de farinha. Você consegue. Gente, lá malária... Não acabou. Não, em Rondônia, a minha cidade, Ariquemes, foi eleita a capital nacional da malária. Meu pai pegou já umas 30 vezes, a gente tinha soro em casa pra malária. E daí quando minha irmã chegou para trabalhar lá em Rondônia, minha irmã é ginecologista também, ela chegou para atender como clínica geral, assim, e daí chegou um menino com febre, história clássica de malária. E a gota espessa tava dando negativo. E o pessoal da recepção falava, doutor, isso é malária. Ela, não, mas... soberba, né? Não, mas a gota espessa veio negativo. E daí passava assim o cara do TI. Doutor, isso é malária. Não, imagina. A gente está agora investigando apendicite.
Não, a gota espessa veio Síndrome de negativa. Lyme. E daí chegou, e as pessoas falaram, todo mundo falou malária. Ficou uns A 2 recepcionista, doutora, isso é malária. A recepcionista, doutora, isso é malária. Todo mundo falava. E daí falaram pra ela, não, você tem que colher na hora da febre. E daí uma pessoa, acho que a nutricionista lá do local falou assim, olha, vai conversar com a moça, com a bioquímica, às vezes ela não estava muito atenta, tal, fala que é um caso assim, e chegou lá, a gota dispensa positiva. Assim, foi bem engraçado, mas assim, o cara já tinha ganhado a tomografia, obviamente, né? Limpa, né? Eita, A tomografia, né? Tomografia. Malária. Não, e na época... O radiologista escreveu assim, considerando malária. malária. E na época foi engraçado porque... Correlacione com a clínica. Malária. Mesmo. Não, nessa época foi engraçado porque a gente chamou esse médico mais velho pra ajudar na época e ela falou, olha, eu tô pensando se não pode ser apendicite, não sei o que lá. Daí ele falou, apendicite eu só sei ver de um jeito. Se é ou não é. Daí ele pegou a mão na barriga e fez assim, não é. Foi muito engraçado. Mas eu confio no meu exame físico hoje mais do que qualquer exame, assim. Eu confio muito no meu exame físico. Mas lá na Amazônia tem umas coisas engraçadas que às vezes a gente pergunta pro próprio pessoal de lá. O que você acha? Não, porque tem coisas que você não viu na faculdade. Então, por exemplo, um dia a gente estava atendendo, entrou na sala de atendimento um pai que uma raia tinha espetado com a ponta do rabo o pé da criança. E a criança urrava de dor. Eu olhei e falei assim, Nossa Senhora. o que eu faço? Né? Aí perguntei para o Mauro, que mora lá na Amazônia há 40 anos. Ele falou assim, não, você faz o seguinte, você pega uma bacia com água quente, o mais quente que a menina conseguir aguentar, e bota o pé dela dentro da água, porque o veneno da raia ele é termolábil. Meu Deus! Nossa! Botei o pé da menina na água quente, ela parou de chorar na hora, como por milagre. É uma baita Surreal. experiência. Entendeu? Isso a Medway não ensinou. Isso Não, a Medway quer não dizer, ensinou. entendeu? Aí Fica eu- aí Faculdade uma de Medicina dica. também Calma. Fica aí Qual- uma dica. Quem que tá veiculando esse podcast Ainda- mesmo? ainda Ensinando isso daqui. Ainda Não, tem aí- a aula de animais peçonhentos. aí o do cara- doutor. Vamos colocar. Aí o cara enfia o pé na botina e tem uma aranha caranguejeira dentro. Aí o cara chegou pra gente atender ele, o pé dele parecia um pão. O pé dele era uma coisa desse tamanho. De novo, Mauro, o que eu faço? O Mauro falou assim, não, a aranha caranguejeira, ela não morde, ela não tem veneno. Mas o pelo, ela se defende com o pelo. Então o pelo da aranha caranguejeira é altamente irritante. Gente, surreal. Então o que ele tem é uma alergia aguda pelo pelo da aranha Olha caranguejeira. só. Nós enchemos o cara de corticoide e 2 horas depois ele estava bom. O famoso corticoide, Você né, entende? gente? É uma Salvando experiência. vidas. Então é assim, a gente vê Sensacional. coisas lá que a gente não viu na escola. Mas o conceito tá lá, né? A gente que não gente que respeita. não- né? o conceito Porque tá a troca lá. intercultural nunca é invadir a cultura do outro, é fazer, Uhum. criar um espaço regulador contemplando tanto a cultura da pessoa que está atendendo, quanto da cultura de quem vive. E não é um impor ou ganhar em relação ao outro, é fazer essa troca e construir esse ambiente coletivo de conhecimento, né? Você comentou, Marivisa, é bem interessante, É. né? De acabar com a soberba, com o ego. Nossa, O gente. Francisco também comentou acabar com muito, essa né? merda. Não, eu vou mais além. Eu acho que eu fui diretor, na minha época de indústria farmacêutica, eu fui diretor de um laboratório na Colômbia, 6 anos. Eu morei em Bogotá 6 anos, como diretor comercial. E na Colômbia tinha uma coisa que eles chamavam de rural, o ano rural. Você se formava em ciências médicas e biomédicas e você ia passar um ano aonde o governo mandasse. Olha só. Detalhe, Colômbia tinha zona de guerra, tinha zona de guerrilha. E às vezes você ia parar lá. Então você passava um ano prestando serviço para a comunidade, orientado por um médico mais velho, que necessariamente não era um professor, mas era um médico mais velho, mais experiência, e você passava lá um ano prestando serviço para a comunidade. Eu acho que esse tipo de experiência, sabe, quem está se formando, quem tá começando, sabe, passar um mês lá no sertão, passar um mês na Amazônia, passar um mês
em algum buraco aí desse nosso país, ou então viajar bastante pelo país, para a gente ver como é que é o negócio. Quando eu estava na indústria farmacêutica, eu andei esse país inteiro. Eu visitava médico junto com o propagandista, porque eu era do marketing e eu precisava ver como é que estava chegando a mensagem no médico. Então eu fazia uma coisa que hoje em dia não se faz mais, né? Que o executivo hoje ele não sai da frente do computador. Na minha época não tinha computador. Então a gente pegava e ia gastar a hora do sapato, né? Eu visitei médico no Brasil inteiro. Eu conheci médicos no Brasil inteiro. Né? Vi coisas do arco da velha, entendeu? Eu acho que isso faz parte. Teria que fazer parte da formação. Total. Do aprendizado, né? Do desenvolvimento. Teria que fazer pessoal parte da formação. até. Sensacional. É uma carreira, né? A gente começa a construir a carreira no momento que pisa o pé na faculdade. A Mari começou antes de todo mundo. A Mari começou e deu uma acelerada. Eu comecei um pouco depois. Você vê, o projeto do Francisco começou recente também, 12 anos. 12 né? anos. Você formou em 79. Eu estou formado há 40 e tantos. Você então, já viu, brilho, né? é nóis. É isso aí. Gente, cara, sensacional. Assim, teve momentos aqui no podcast que foi principalmente com a Mari falando. Mari Martins, meu olho deu uma lacrimejada aqui. Caiu um cisco. Caiu um cisquinho. Eu dei uma segurada aqui e falei, não chora. Eu sou chorona, pra quem não sabe. Eu acho que esse papo todo, ele tem muito objetivo de mostrar... Cara, ele traz muita coisa, né? De por que a gente escolheu medicina, de quais são... Acho que todo mundo ouve isso e eu volto em várias origens, assim, da minha jornada. Então, e de novo, acho que o mais interessante aqui é mostrar que não precisa ser só o pronto-socorro, ou só o ambulatório, só o hospital, a indústria, o que quer que seja, a Medway. Tem tem uma série de outras coisas que a gente pode fazer para ajudar. E às vezes a gente coloca muito empecilho. Deve ser muito difícil, eu acho que começar... Já estão fazendo, vou fazer alguma outra coisa. Mas o John falou isso, é muito simples. Por vezes é simples, então... Muito simples é forte, não é muito simples. Na realidade, é trabalhoso. Mas é simples. É mais uma coisa da constância, né? É assim, não existe a possibilidade de não continuar fazendo depois que você começa, né? É meio viciante. Era isso que eu queria perguntar. Eu queria saber palavras finais de vocês, assim. O que vocês têm pra comentar? Mari, Visa, começa já, porque você já começou aí, bora. Começou bem, começou bonito. Esse tipo de trabalho, você ter um propósito, vicia. Esses dias eu sonhei que eu tava grávida com o Dil, eu uso o Dil de cobre. Eu sonhei que eu tava grávida com o Dil. E como eu faço ultrassom também, eu vi a imagem. Foi um sonho bem cheio de coisas, assim. E eu sonhei que eu tava grávida com o Dil. E daí eu pensava, meu Deus, eu tô pra inaugurar minha clínica. O que eu vou falar pras pessoas? E daí, no sonho, eu falei pra mim mesma. Eu falei assim, Mariana, você vai levantar a cabeça e você falar, nós sempre trabalhamos com a verdade, transparência e autonomia. E eu sempre disse que o Dil pode falhar. E falhou em mim. Que vida que Mas foi uma coisa tão visceral. A hora que eu acordei, eu fiquei tão orgulhosa de mim que eu pensei, cara, até no meu inconsciente, eu tô, tipo, mergulhada no meu projeto, entendeu? Foi muito gostoso. E daí eu acho que é isso, façam porque vicia e para nossa saúde mental ajuda muito. Eu tive uma depressão em 2020 e quem me tirou da depressão foi meu trabalho. Assim, foram minhas pacientes, elas olhavam para mim com um olhar de admiração que me trouxe muita força e eu me vi na história delas, né? E eu me senti forte para combater coisas que, como mulher, é muito difícil. Por exemplo, eu colocava a Dil numa casa que acolhe mulheres vítimas de violência. E era assim, ó, o que eu fazia? A gente sabe que uma grande porcentagem acaba voltando para esses parceiros. E eu jamais vou saber qual o sentimento de não poder sair de uma situação por falta de condição financeira. Porque eu tenho minha profissão, eu posso trabalhar em qualquer lugar. Mas elas não têm essa realidade. E daí eu tinha que cortar o Dil, eu cortava o fiozinho bem curto. E várias vezes, na hora que a paciente saía do consultório, eu desabava a chorar. Porque eu ficava pensando quão covarde tem que ser um homem para não permitir um Dil, assim. Quão covarde tem que ser esse parceiro para ter medo de um negocinho que tem milímetros, né? Então, a experiência é muito forte. Por isso que vicia. Porque
elas ensinam muita coisa pra gente. A Mari falou isso muito bem. Você vai sendo abastecida, assim, de vivências. E respeitar a vivência do ser humano, eu acho que é a maior atitude que o médico pode ter dentro do trabalho, assim, de respeitar a vivência da pessoa que tá ali na frente. Então é isso. Acho que minha mensagem é essa. Façam, vocês sabem bastante, não deixem ninguém falar que vocês não sabem, tá? Não abaixa a cabeça, vocês são ótimos, vocês são médicos. Vocês são ótimos, vocês estudaram sim, vocês são úteis para a população, vocês são úteis, entendeu? Acho que é isso. Maravilhoso, Mari. Mari Martins? Eu acho que, para finalizar, eu gostaria de incentivar as pessoas a participarem desses projetos. Não necessariamente os nossos projetos, né, que a gente comentou hoje, mas qualquer outro projeto. Porque a gente está vivendo num mundo tão caótico, assim, tanta desigualdade social, e não é à toa que um dos pilares da universidade é a extensão, né? Eu acho que é um dever nosso de levar todo o nosso conhecimento para além dos muros da universidade, né? E eu acho que esse ano a gente tem uma frase, né? A gente está completando 20 anos, né, de medicina, e é uma frase do Paulo Freire, que é: a educação é um ato de amor e por isso um ato de coragem. Eu acho que isso norteia muito a nossa trajetória dentro do cursinho e também de todas as nossas outras experiências, né, que acabam vindo a partir do projeto. E que eu acho que é isso, né? No fundo, a gente tem um dever social com a sociedade, sabe? Não é caridade, é dever social. E no nosso caso, né, no Med Ensino, a gente está transformando vidas por meio da educação. E eu acho que nem a falou agora, né, que caiu um cisto no olho. Toda vez que eu falo do Med Ensino, eu sempre falo muito com os olhos marejados, assim, muito emocionada, porque é um projeto que sintetiza muito isso que eu falei agora. E que me enche muito de orgulho. Sensacional. Acho que a gente nem sou a dona do Med Ensino, nem a presidenta, nem nada, mas já me enche de orgulho e eu já fico emocionada com o projeto de vocês. Francisco? A minha mensagem para vocês mais jovens, principalmente que estão na faculdade, considerem com muito carinho o voluntariado. Não importa por quanto tempo. Não, eu vou fazer uma semana, eu vou fazer 10 dias, eu vou fazer um mês. Considerem o voluntariado, porque assim, eu tenho 12 anos de experiência de lidar com voluntários. E cada um se voluntaria por uma razão pessoal. Né? Quer dizer, eu não posso dizer a razão dos outros, mas eu posso dizer a minha razão pessoal, por uma série de motivos, né? Meus intrínsecos e familiares e profissionais, etc. Como diz o pessoal, né? Eu não quero ter mais do que eu tenho e eu não quero ser mais do que eu sou. Mas a vida tem que ter um sentido. A vida tem que ter um sentido, porque então eu cheguei à conclusão que ou eu vou para o voluntariado ou eu vou para o psiquiatra. Eu achei mais saudável ir para o voluntariado, entendeu? Então, vocês que estão começando, passem por essa experiência, voluntariem-se em algum projeto para vocês sentirem o gosto do que é você fazer a diferença na vida de uma pessoa. Né? Hoje eu só atendo pessoas às quais eu sei que a minha medicina, por mais simples que ela seja, terá um impacto na vida dela. Né? Então, essa é a minha mensagem fundamental para vocês. Considerem o voluntariado, procurem instituições que podem ser médicas ou não médicas, não importa. Mas voluntariem-se por uma tarefa para vocês sentirem o prazer que é vocês fazerem a diferença na vida de alguém. Essa é a minha mensagem. É isso. Sensacional. Sensacional. Gente, quero
eu só vou fazer a última consideração. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante de falar, que é a respeito, que vocês trouxeram, que é a respeito de impacto das nossas ações, né? Por exemplo, o MED Ensina não é só simplesmente facilitar a entrada na universidade. É uma pessoa de uma família que tem acesso ao ensino superior, que consegue mudar a realidade de toda a família dela, fazer um segundo sucessor dessa mudança social, e isso vai alterando de maneira profunda, de longo prazo, tudo o que está acontecendo. Francisco, junto com o pessoal Doutores das Águas, também é uma intervenção que você faz continuamente, anualmente. Você vê o impacto totalmente claro dentro da saúde, no caso, não tendo criança com mais cáries, não tendo... Eu imagino a ansiedade da população ribeirinha esperando vocês chegarem anualmente lá. É um evento a nossa chegada. Eu imagino. É um evento. Eu imagino. Papai Noel não é tão esperado. É um evento. Exatamente. E a Mari, eu acho que ser mulher no Brasil hoje, principalmente mulher que está dentro de um contexto social, está sendo vítima dessa determinação social em saúde que a gente vive, é uma população vulnerável. Existe política de equidade pensando em mulher. E existe, sim, violência, estupro, as maiores atrocidades que acontecem com essa população, e por um motivo muito besta de simplesmente, enfim, ser mulher, sabe? Então é bizarro isso que acontece, e ter esse espaço também, eu sei que tu tem um projeto que, Mari, vai ficar grandioso. Eu acho que você abriu ali sozinha, e você veste a camisa, você é super posicionada, e tenho muito orgulho também de você ser a esposa do Marcos, minha amiga pessoal. Tenho muito orgulho de ti, eu tenho certeza que são 3 projetos em processos de maturidade, de formação, de coletividade em estágios totalmente diferentes. Mas hoje, para mim, é um dos dias que eu tenho mais orgulho de estar aqui na MED, porque essa empresa que me deu um propósito também em relação ao trabalho, propósito de mudar a assistência em saúde através da educação. E dentro das minhas aulas de preventiva, eu também... Outra coisa que é importante, né? É ter voz, é saber qual que é a voz que você quer passar, qual que é a mensagem. Então, quando eu pego um momento da aula do SUS também, falo exatamente que hoje a gente vive um processo de sangue e suor derramado. De gerações anteriores que lutaram para mudar isso, eu sei que a minha voz penetrando na cabeça das pessoas que vão reproduzir isso. Isso aqui que a gente está tendo hoje é dar voz para quem a gente vê que faz sentido dar voz. Que a população médica brasileira, ela precisa ser exposta a esse tipo de voz que às vezes está ali trabalhando, derramando suor, sangue, lágrimas em cima de uma causa, e não tem o espaço de ouvir e penetrar dentro da própria coletiva. E muito pior, a Mari, quantas vezes foi julgada pelos colegas em função do propósito dela? Francisco, provavelmente, também deve tudo que as pessoas que se dedicam ao voluntariado ouvem de atrocidades dos próprios colegas em relação ao propósito que tem. Isso é muito... Nossa, revela muito sobre a gente. Uma vez eu escutei assim, você vai começar a colocar DIU pelo SUS, você tá criando uma concorrência para você mesmo, você não vai ganhar dinheiro no consultório particular. Eu pensava, gente, mas se for pra ganhar dinheiro, eu não quero ganhar dinheiro desse jeito. Tipo, eu não quero a pessoa me pagando em nota de R$2 uma consulta que ela poderia ter de graça no SUS, entendeu? Pra mim não faz sentido. Se a pessoa quiser pagar um atendimento particular comigo, que seja por outros motivos, entendeu? Não porque é impossível conseguir no SUS, sabe? Enfim. Total. E, enfim, quero agradecer. Você falou que da MED e ter ajudado. Não foi exatamente a MED foi uma facilitadora. Foram os próprios alunos do Jantar dos Aprovados que fizeram a colaboração, que foi revertida aí para Doutores das Águas. Mas é isso, gente. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo. Acho que teve alguma sensibilidade de se interessar pelo tema. E eu acho que a gente plantou a semente. Quem vai nutrir essa semente, que vai cruzar com seus valores, seu propósito, o fit que isso vai ter daqui para frente, o impacto, tá aí. E eu faço a pergunta, né? Qual que é a voz que vocês querem levar? Qual que é o propósito que vocês querem levar? Tem muita coisa, tem muito potencial que a formação médica, a competência que vocês desenvolveram, deu para vocês. A grande questão é como que a gente vai usar isso, né?
Que encerramento de temporada. hein? Poxa Eu vida, vou hein? ficar quieta. Porque Lacradores. eu tô impactada. Atenção, Brasil. Tudo que eu falei a partir de agora sobre ser o último episódio, eu errei, tá? Então foi viagem da minha cabeça. Esse não é o último episódio da temporada. A gente ainda tem um de otorrino pra sair, que esse sim vai ser o último episódio. É. Então, Era pra eu estar em casa, inclusive, há meia hora. Eu tava decidindo, vai regravar ou vai passar essa mensagem? o John teve uma crise de riso aqui que É. impediu a gente de gravar certinho. Então tudo que vier a partir de agora falando que esse é o último episódio, vocês ignorem. Não é o último episódio, é o penúltimo episódio. Fechou? Foi forte esse episódio, eu gostei muito. Eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui. Muito obrigada, Francisco. Duas Mares. Obrigado a você. Foi um prazer imenso. Foi um baita de um podcast, um baita do encerramento. Acho que um dos dias que eu tô mais orgulhosa aqui de fazer parte dessa história. Então, é isso. Ficamos por aqui com a nossa segunda temporada, Fechou. finalmente. Galera já sabe. Quer sugerir alguma coisa? A terceira temporada, vem aí, John. Vem. Vem. A cara do John, vem ou não vem? Será que eu falo que vem? Ou será? Eu não sei Olha, se, eu acho que se, vem. se renovaram a nossa... Eu acho que vem. Nosso orçamento é pequeno Nosso também, né? orçamento é baixo, É, quase pô. um voluntário. Ô, John, queria passar. Eu tenho um podcast também, chama Opa! Minha Regra, Minha Indicação Final. Eu tenho um podcast, chama Minha Regra Pod. É um podcast onde eu entrevisto anônimas que falam sobre a vida sexual delas, como que aconteceu, vários tabus sendo quebrados o tempo inteiro e muitas mentiras que a pornografia conta, a gente desmente por lá. Olha Isso é só. bem legal. E se quiserem te encontrar nas redes sociais, onde que é? @Mariana_Visa com Z. Legal, legal. Mari Martins, onde que o pessoal pode se informar e de alguma forma tá junto da Medicina? Como que funciona? A gente tem as nossas redes sociais, tem o nosso site, né, que é medicina.com.br. Também tem o nosso Instagram, só procurar lá Medicina na barrinha. E temos Twitter, Facebook também, mas é só colocar Medicina aqui. Acha também. Maravilhoso. Sensacional. E Francisco, você já Doutores passou o das site, né? Doutores das Águas, tudo junto.org.br é o nosso site. Nós temos uma página no Facebook também com o mesmo nome. E ali estão documentadas todas as nossas viagens, com todos os resultados, com fotografias, programas de televisão que a gente já participou, né? Quer dizer, programas que já fizeram com a gente, entrevistas que a gente deu, tá tudo ali, né? Show de E bola. também, se vocês, quem quiser se inscrever como voluntário, o site tem um lugar e para colaborações também. Excelente, doutor Francisco. E Joana, É onde é isso. que se encontra a Medley? A gente se encontra no Instagram, @medley.residência médica, e também nos encontramos todos os episódios aqui da nossa temporada do Finalmente Residente, como também do outro podcast, o Projeto R1 São Paulo, para quem quer se preparar aí da melhor forma para as residências, para a prova de residência aqui de São Paulo. Estamos nos principais reprodutores de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Eu olhei no final de semana outros, mas eu esqueci os nomes. Então procura aí, se você não encontrar, tem no Google também. Você encontra o nosso site com todos os podcasts. Nos vemos na terceira temporada, se tudo der certo. John, foi um prazer. Olha só que formal, mano. Eu sou um brother, É um né? brother, né? Que é isso? Cadê um abraço, meu filho? Galera, é isso. Vamos ficando por aqui com a segunda temporada. Foi um prazer imenso. Tudo que a gente viveu aí ao longo desses meses aí gravando foi sensacional. E foi uma temporada que eu senti que a gente deu... Virou a chave. virada, né? A virada de Uma chave. virada. Teve muita coisa bacana. Agora Galera, nem a terceira. beijo grande pra obrigado, vocês. gente. Valeu, valeu. A gente se fala. Tchau. Tchau. Foi um prazer.